Olá, queridos amigos, queridas amigas. Recentemente acompanhávamos as notícias que falavam um pouco sobre a eleição do novo Papa, Leão XIV. E a gente sabe como é essa história de pesquisar notícias na internet, não é? A gente vai pesquisando, olhando várias coisas sobre aquele tema e logo, logo vão surgindo algumas sugestões para que a gente veja temáticas parecidas, sugestões de notícias que são análogas, notícias que falam sobre aquele mesmo tema que é de nosso interesse que a gente está ali pesquisando. Bom, justamente, né? Olhando para essas notícias do novo conclave, surgiu ali uma reportagem que nos chamou bastante atenção. A reportagem falava sobre o conclave do ano de 1978. Esse conclave viria para a eleição do novo Papa após o falecimento, após a desencarnação do Papa João Paulo I. E ali no conclave havia o arcebispo de Fortaleza, um arcebispo brasileiro, Aloísio Lorscheider, que, portanto, poderia ser votado e poderia alcançar a posição de novo Papa. E de fato isso aconteceu. Aloísio Lorscheider recebeu a quantidade de votos necessários para ser eleito Papa. Bem, mas acontece que a pessoa é eleita e ela precisa aceitar o cargo. E Aloísio não aceitou. Ele não aceitou o cargo dizendo na época, alegando, né, à época, que tinha graves problemas de saúde. De fato tinha. Ele tinha 8 pontes de safena em seu coração. E olhando para aquilo que havia acontecido, João Paulo I, apenas 33 dias no cargo, ele temia que, sendo eleito o sumo pontífice, ele também poderia acontecer o mesmo com ele passar pouquíssimos dias no cargo e causar ali um distúrbio para a igreja, um constrangimento para a igreja de ter que passar por novo conclave de forma muito breve. Ele se preocupava, obviamente, também com os rumos da igreja. E olhando para aquele quadro todo, ele não aceitou o cargo de sumo pontífice da Igreja Católica. Ele preferiu que o conclave continuasse e que fosse eleito outro papa, o que de fato ocorreu. Assumiu no lugar dele, depois de nova votação, Karol Wojtyła, que veio a aderir o nome, né, de João Paulo II. Adotou o nome João Paulo II. Bem, essa reportagem nos chamou a atenção porque ela trouxe uma reflexão que eu gostaria de compartilhar com os amigos nesse momento, trazendo aqui para o nosso contexto espírita, né? Independente do conclave ser algo da Igreja Católica, próprio da Igreja Católica e não do Espiritismo, a busca pela religiosidade é uma busca comum a todas as religiões. E nos chamou muito a atenção o fato de que Aloysio Lorscheider encontrou numa circunstância terrena, numa circunstância corpórea, um empecilho para não seguir um compromisso religioso para o qual ele havia sido eleito. A gente vai abrir mão de reflexões sobre planejamento reencarnatório, se Deus queria ou não que ele fosse Papa e tudo isso. Vamos colocar o foco no nosso livre-arbítrio e nas coisas que a vida terrena nos oferece, às vezes, né? O nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de escolher aquilo que a gente faz, e que é a faculdade principal para o progresso do espírito aqui na Terra, precisa estar atento e liberto dessas circunstâncias terrenas. Quanto que a gente que é espírita não faz isso? A gente vai para o centro espírita e ouve na abertura da palestra, ou durante a palestra, depois da palestra, os convites que a casa espírita nos faz. Olha, precisamos de voluntário para a montagem de cestas básicas. Precisamos de voluntários para trabalhar no atendimento fraterno. Precisamos de voluntários para diversas obras de caridade, para obras dentro de grupos mediúnicos. E a gente vai olhando para aquilo e vai pensando sempre nas circunstâncias terrenas, né? A gente vai colocando coisas terrenas à frente desses compromissos espirituais.
dizendo coisas, pensando com a gente mesmo, coisas do tipo, né? Ora, mas agora não, agora eu tenho que fazer um curso de aprimoramento profissional em tal coisa. E aí agora não dá. Não, não, agora não dá porque esse dia e horário para mim, vai ser complicado. Eu já ando tão cansado de meus compromissos profissionais, vou assumir outro compromisso na doutrina espírita. Olha só que coisa, tem que acordar cedo para fazer isso num domingo, num feriado, só para ser voluntário? Não, não vou. Ou então um comportamento que é até pior do que esse, né? A pessoa diz assim, a pessoa já é às vezes voluntário, já está trabalhando na casa espírita e diz assim: hoje eu não estou me sentindo bem, não. Hoje teve aquela indisposição lá no trabalho, um mau relacionamento com um ente querido, uma esposa, né? Um esposo, um filho, uma dorzinha de cabeça, um mal-estar. Hoje eu não vou à casa espírita, não. Estejamos atentos, porque esse mal-estar, essa indisposição, essas circunstâncias todas podem estar sendo provenientes de influências espirituais que não querem o nosso bem, ou podem estar sendo justamente colocadas na nossa existência por atitudes equivocadas que a gente tem. E não ir à casa espírita nesses dias é um tanto quanto incoerente da nossa parte, porque se não estamos bem, é o dia em que a gente mais precisa estar na casa espírita, ouvindo os ensinamentos espirituais. Se eu sou voluntário e não posso trabalhar, que pelo menos eu assista à palestra. Que eu não aplique, mas receba o passe. Que eu vá lá e faça as minhas orações, que eu sinta o ambiente espiritual da casa espírita. Se eu não sou voluntário ainda, que eu me coloque na posição de ter boa vontade para pelo menos conhecer algum trabalho que eu possa, com o qual eu possa me envolver e me desenvolver espiritualmente. Desenvolvimento espiritual, né? Quanto que a gente vê as pessoas dizendo assim, coisas do seguinte tipo, né? Me disseram agora que eu sou médium e que eu preciso estudar para desenvolver essa faculdade. Ora, se eu já sou médium, para que eu vou estudar 1 ano, 2 anos, 3 anos? Que coisa é essa? Já sou médium, né? Não preciso estudar. Olha só que interessante, né? De novo, a circunstância posta para a vida terrena, impedindo a pessoa de estudar, de progredir, de conhecer, de dominar aquele contexto da mediunidade. Ou outros dizem, né? Me disseram que eu sou médium, eu tenho que trabalhar. Eu já tenho emprego, não vou trabalhar, né, com outra coisa. E a gente sabe, né, que o trabalho da mediunidade é um trabalho de caridade, não remunerado, mas um trabalho que traz as recompensas do céu, o progresso do espírito, seu bem-estar. Então pensemos um pouco em todas essas circunstâncias que envolvem a nossa vida, porque essa é uma escolha de cada dia. Escolher todo dia viver sim a vida terrena, mas viver em prol do progresso do espírito em todas as circunstâncias. No trabalho, na família, na faculdade, em todas as circunstâncias que eu tenha a clareza de que estou ali para conquistar avanço intelectual, avanço moral, para melhorar a mim mesmo enquanto pessoa, enquanto espírito, enquanto filho de Deus, enquanto irmão de toda a humanidade. E não coloquemos esses empecilhos terrenos, né? Cansaço, mal-estar, relacionamentos difíceis, sono, tá chovendo, tá frio, tá calor, que a gente não coloque esses empecilhos terrenos, essas circunstâncias terrenas, melhor dizendo, como empecilhos para a realização do nosso progresso espiritual. A gente pode e deve encontrar tempo para a nossa vida espiritual em nossas vidas todos os dias, mas repito, essa é uma escolha diária. E vou encerrar com mais uma informação que estava nessa reportagem que eu lia lá, falando a respeito do conclave de 1978. E com essa informação eu encerro as nossas reflexões. Bom, como a gente dizia, Aloysio Lorscheider, brasileiro, não aceitou o cargo de Papa. Quem aceitou foi Karol Wojtyla, porque a votação continuou, ele foi eleito Papa e aceitou. Karol Wojtyla foi Papa até o ano de 2005, de 1978.
até 2005 foram 27 anos, não é isso? Até que João Paulo II desencarnou e provocou um novo conclave, né, para a eleição de um novo Papa. Muito bem, a informação interessantíssima dessa reportagem é que Aloysio Lorscheider, embora tivesse as suas 8 pontes de safena e o medo de deixar o cargo de Papa dentro da Igreja Católica vago rapidamente, desencarnou em 2007, 2 anos depois de João Paulo II. Se ele tivesse aceito, naquela época, em 1978, teria sido Papa por 2 anos a mais que João Paulo II. Pensemos um pouco a respeito disso. Nós, aqui na Terra, não conhecemos os resultados que as circunstâncias terrenas nos darão. Não sabemos quanto tempo temos aqui e não sabemos, justamente por isso, se a oportunidade para o progresso espiritual nos será tirada logo, logo. Então, que estejamos atentos para aproveitar o tempo que a gente tem aqui no nosso desenvolvimento espiritual, sem colocar dificuldades ou circunstâncias terrenas como obstáculos às nossas realizações espirituais. Meus amigos, nos vemos em breve. Um abraço fraterno e até logo mais.